E aí, pessoal, beleza? Continuo naquela minha saga de fazer alguns trades na parte da tarde, aguardando o gráfico estar ruim para eu ver a técnica se funciona, mesmo quando o mercado em si está caótico. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, 2h38. Vamos ver. Tá dando bom, tá dando certo. Por enquanto, uma sequência muito boa. Não tenho que temer em relação a buscar conhecimento e a cumprir aquilo. O problema é que, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu vi que estava próximo à região e falei, vou fazer uma entrada e abri o gravador aqui, programa de tela, para fazer a entrada. Agora o problema é que eu ficar aguardando o preço chegar até a região, ficar aguardando e o preço demorar para chegar, né? E tornar um vídeo longo, cansativo, esse é o problema. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui em pouco tempo. Eu entro aqui também. Não vou esperar chegar até lá em cima. Vou entrar aqui. Por causa da região. Por causa daquela região que nós vimos ali. Quero fazer trades rápidos. Para você ver que a técnica funciona. Eu vou começar a partir de agora. Tem muitos vídeos que já subi aí pro canal. Os vídeos já subiram pro canal. Estão aí no canal. Vão entrar nos próximos dias com muitas explicações, com muito entendimento, mas eu quero fazer alguns vídeos assim também de entradas. Algumas entradas para vocês verem funcionando, entendeu? Tem gente que reclama que eu falo demais, faço poucas entradas. Tem gente que fala que eu explico muito bem, que assim tá ótimo. Então eu quero fazer um pouco de tudo. Então fiz duas entradas agora, período da tarde, $42. Eu não vou querer fazer outra entrada. Fiz essas duas entradas. Vou mostrar para você o porquê que eu fiz essas duas entradas. Deixa eu ver um. Quero ver se eu consigo explicar para vocês o mesmo gráfico. Para você entender que a ideia é a mesma. Olha só. Deixa eu pegar meu point fix. Comecei a gravar. E eu não peguei nenhum ponto fixo. Ó, para você entender. É que eu quero que vocês enxergam o espaço. Olha esse desenho. Um fundo. O preço subiu. Rompeu. Retornou. Teoricamente uma continuidade. Ou seja, rompimento, retração, continuidade. É o que eu chamo de. Eu sempre falo, dou o nome de RRC. Eu tô sem mouse, então vocês me perdoem caso fique ruim para digitar alguma coisa aqui. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Tem um topo aqui. Então o preço veio, respeitou aqui, depois ele rompeu. Quando o gráfico chega aqui, ele segura aqui nessa região. Mas o que ele continua? Faz o rompimento. Volta nessa mesma região que ele havia segurado. Faz o que? Derrete. Ou seja, continuidade, retração. Aliás, rompimento, retração e continuidade. Qual é a diferença, eu pergunto para você, desses dois movimentos? Qual a diferença desses dois movimentos? Onde está a diferença dos dois movimentos? Aqui foi um fundo
e aqui foi um topo. Tá. Não é isso. Qual a diferença dos dois movimentos? Eu pergunto novamente. A diferença está nos pares de moeda. Porque o movimento é o mesmo. É o mesmo. Se ele fez aqui, se ele segurou num fundo ou se ele segurou num topo, não importa. Importa que ele rompeu a região, que ele fez o pullback para a região, ou seja, ele corrigiu para a região e ele vai continuar a tendência na região. Rompimento, retração e continuidade. O mesmo movimento. Vocês viram aqui, ó. Quantos minutos tem o vídeo? 5, 6? 6 minutos. Eu fiz aqui, ó. 21 mais 21, $42. Pronto, não vou mais fazer trade agora à tarde. Chega, só dê uma entradinha aqui que eu tô falando para vocês que eu tô testando alguns conhecimentos. É o mesmo movimento. Não tem diferença. Não tem diferença. Então, quais são os operacionais que eu uso? Ou eu uso o RRC, que também alguns chamam de movimento, que é o chamado 1, 2, 3, né? Ou seja, é quando ele rompe uma região. Vou mudar aqui a cor agora para você entender. Quando ele rompe uma região anterior, por exemplo, ele rompeu esse topo, aí ele retorna e faz a continuidade, porque ele está no movimento de alta. Aqui no caso, qual era o movimento que ele está fazendo? De baixa. Movimento de baixa. Mas é o mesmo movimento. Topos anteriores maiores que os topos atuais. Movimento de baixa. Ou o operacional é esse, ou é suporte e resistência na lateralização. Quando depois de um canal estreito, o gráfico começa a perder força e a briga começa entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, se tornar lateralizado. Entenderam? Faz sentido para vocês isso? Faz? Deixa um comentário aí, deixa um like. Não entendeu esse movimento ainda? Vou trazer mais movimentos como esse, mas eu quero trazer assim alguns movimentos bem técnicos e operacionais, como eu já venho sempre trazendo. Mas olha, eu fiz o mesmo movimento em outro par de moeda diferenciado, é o mesmo olhar. Se você entender esse movimento e entender o movimento que nós fazemos também de suporte e resistência na lateralização, depois que o canal estreito, a grande tendência, perde força, cara, é isso que você vê. São resultados. São resultados. Você precisa ter resultados. E você só tem resultados tendo conhecimento. Olha o movimento aqui. Olha o movimento. É o mesmo movimento. O mesmo movimento. A única diferença é que um faz um pullback no fundo e outro faz um pullback no topo. Simples assim. Os dois movimentos de baixa. Os dois rompem o movimento de baixa. Os dois retornam fazendo pullback no movimento de baixa. E os dois dão a continuidade no movimento de baixa. Só o par de moeda é que muda. Os dois com influência do dólar, mais uma variante entre dólar JPY e euro no dólar. Só isso. Essa é a única diferença. E detalhe, né? O euro, o dólar com JPY, o dólar está desvalorizado frente ao ien. E o outro, no euro, o dólar está desvalorizado em frente ao euro. Então, se você, como um bom entendedor, vai perceber qual é a similaridade nesses dois pares de moeda. O USD está o quê? Desvalorizando frente tanto ao JPY como o euro. Então, se você também tiver essa percepção, será que outros gráficos também estão assim? Não sei. Vamos lá? Vamos fechar aqui só para gama de estudo mesmo. Vamos no outro gráfico aqui, que tem a euro. Bom, se eu abrir o áudio com SD, o áudio tem que estar em alta e o dólar em baixa, se ele está sendo valorizado nesse momento. Vamos lá? Olha o que está acontecendo.
Olha aqui. Tendência de alta. Ô Cadu, você é um mestre. Não, eu não sou um mestre. Os outros pares de moedas me mostraram que o dólar está em queda. Por quê? Por causa do horário. 15 para as 3 da tarde. A bolsa abriu às 9 horas da manhã. Quando tem horário de verão, há uma diferença de 9 para as 10 horas. Então, o euro ou o dólar australiano, que logo a Austrália, na madrugada, faz menção, olha o que está acontecendo. Então, faz mais ou menos aqui uns quase uma hora que está valorizando, está em alta. Então, se você tiver essa percepção também das valorações e desvalorações, se você perceber que um gráfico, uma moeda está desvalorizando em relação a outra, é como se fosse uma análise fundamentalista. Você está se fundamentando no que está acontecendo de valoração e desvaloração entre as negociações governamentais entre as moedas. Mas eu não utilizo isso para fazer entrada. Eu não utilizo. Tem pessoas que utilizam. Tem pessoas que só fazem entrada se analisarem isso, tá? Eu sei que tem pessoas que fazem porque é o meio. O meio exige, né, esse olhar. Eu não faço. Eu sou puramente grafista. Eu olho o gráfico, analiso o gráfico. Eu posso fazer essa similaridade que eu fiz agora de desvaloração? Posso fazer, mas eu não vou ficar procurando isso para fazer entrada. Não vou. Bom, só trouxe isso para você entender como o gráfico fala pra gente. Os pares de moedas tá falando pra gente. Você vê, os pares de moeda aqui, agora às 10 para as 3 da tarde, tá falando que o dólar tá desvalorizando frente a outras moedas. Olha como o AUD, o dólar australiano tá subindo. Porque o dólar americano tá desvalorizando. Nos outros que nós entramos, tá estagnado, mas ele veio fazer o pivô para cair. Olha aqui, ó, frente ao JPY, tá caindo. Então é questão de percepção, tá? Treine as técnicas, treine de forma satisfatória para você ter resultados. Não está conseguindo? Tem um treinamento aí também, de forma particular, individual, mas pelo canal do YouTube aqui tem como você aprender. Coloca a bunda aí na cadeira, procure estudar da forma correta, que você vai ter vitórias e vai longe. Tenho alunos aqui do YouTube que me mandam mensagens, me mandam prints mostrando sequências. Esses dias um aluno aqui do YouTube mandou uma sequência de 8 vitórias. Então, se ele acertou 8 vezes seguidas, quer dizer que ele fez uma leitura gráfica correta. Correta, não é sorte. É sorte. Se ele procura fazer a leitura, não é sorte. Olha o que eu falo agora. Vocês poderiam falar assim, Cadu, ele tá chegando nesse fundo aqui, por que você não entrou? Por que você não entrou aqui? Olha, ele corrigiu, acabou de corrigir. O que eu falei para vocês já em relação a esses canais estreitos assim, ó? Eu não entro. Eu vou esperar ele chegar talvez nesse topo, ele vai mostrar fraqueza, vai retornar. Quando ele voltar aqui, eu vendo aqui embaixo. Ou eu compro ele aqui embaixo. Mas nesse canal aqui, ó, eu não entro contra ele mais nem ferrando. Olha aqui, ó, como esse aqui, ó. Não entro. A não ser que ele me mostrar uma fraqueza, um momento. Tanto é que quando ele retornou aqui, ó, e tocou nesse fundo, olha o que aconteceu. Aqui ele rompeu, mas aqui nessa região, por exemplo, aqui, ó, daria uma vitória. Por quê? Porque aqui ele já demonstra uma fraqueza. Agora aqui não, ele tá com muita força. Olha lá. Só que sobe, só que sobe. Vai buscar um topo aqui, ou este, ou este, ou este. Então, tá bom? Aprenda a ler o gráfico. Ele fala com você. Tá bom? Aprenda as técnicas. Rompimento, retração, continuidade, que é o movimento do pullback. Aprenda o suporte e resistência na lateralidade, no canal amplo. E você vai ser uma pessoa vencedora nesse mercado aqui. Tá bom? Até a próxima aula. Fui.